Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast, uma conversa suficientemente boa. Hoje, o nosso tema será Clínica Winnicottiana Desconstruindo Estereótipos. E para conversar sobre essa temática comigo, eu estou aqui super bem acompanhada. Então, eu vou pedir para os meus colegas de conversa se apresentarem para a gente conversar um pouquinho sobre todos esses olhares meio é, estereotipados, né, como o próprio nome da nossa conversa hoje diz, e a gente desmistificar um pouquinho a clínica winnicottiana. Olá, sejam bem-vindos, pessoal. Boa tarde, meu nome é Carolina Tonial Medeiros, eu sou psicóloga clínica já há 17 anos. Moro no Rio Grande do Sul, então atendo presencial e online também, em Porto Alegre. Eu fiz a especialização em psicologia psicanalítica no Instituto Bio, aqui na cidade, e há 6 anos eu sou membro do Winnicott em Foco, fazendo supervisões, grupos de estudos, e é um prazer estar aqui hoje para poder conversar sobre a clínica Winnicottiana. Obrigada, Carol. Boa tarde, obrigada pelo convite, Sumaia. E eu sou Fernanda Carmanhanes, sou aqui do Rio, sou psicóloga e psicanalista há mais de 20 anos e comecei estudando, como todo mundo, a psicanálise freudiana e depois enveredei por Lacan. E há mais ou menos uns 6, 7 anos eu comecei a estudar o Winnicott, porque senti realmente essa necessidade e estou aqui no Winnicott em Foco por conta disso, né? E, enfim, a minha especialização é em gerontologia, trabalho muito com pacientes idosos e fiz um mestrado também em sociologia e antropologia, que eu acho que me ajuda muito na clínica. É isso. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Obrigada. Bom, boa tarde também. Muito feliz de estar conversando com vocês. Eu sou o Pedro Penuela, eu sou formado em psicologia, tenho mestrado em psicologia clínica, as duas coisas pela USP, sou de São Paulo. Tenho também um doutorado em artes cênicas, também pela USP, então fiz essa trajetória acadêmica. Tenho uma conexão também com a dança, por isso o doutorado em artes cênicas. E atuo, comecei na psicologia, comecei atuando na educação, numa instituição de educação infantil, e depois eu migrei para a clínica psicanalítica, mas eu já pesquiso a psicanálise, tenho interesse pela psicanálise desde a graduação, fiz uma iniciação científica com o Gilberto Safra já na graduação, e depois emendei o mestrado com ele, fazendo já uma conexão entre a dança, tipo de dança que eu praticava, e as teorias winnicottianas sobre o corpo, o desenvolvimento do corpo. Então, meu principal tema assim, de interesse ainda hoje, de pesquisa, é a corporeidade, psicossomática, clínica das questões psicossomáticas, e atualmente também tenho pesquisado bastante clínica do trauma e esse tema do trauma como é um tema de interesse para mim, porque também está muito ligado à memória corporal enfim, como que as experiências de um sujeito, né, tem uma memória que tá no corpo, né, que aparece no corpo. Então esses são temas que me interessam bastante e é isso. Muito bacana estar aqui com vocês. Obrigada, Pedro, seja bem-vindo. E eu sou a Sumaia Teles de Menezes, coordenadora do Winnicott em Foco, sou psicóloga, formada pela USP, pós-graduada em psicologia, psicologia clínica e psicanálise, e há anos estudando psicanálise winnicottiana e psicanálise tradicional, né, como início desde a graduação até os primeiros anos da minha carreira. E eu acho que hoje eu estou super bem acompanhada, né, por pessoas muito queridas que estão aqui estudando comigo há anos e já estudam, já tem uma trajetória profissional longa, né, estudando o Winnicott também há um bom tempo. E eu acho que essa característica especial de vocês, né,
nessa trajetória, possibilita que a gente possa conversar de uma maneira interessante sobre esses lugares estereotipados da psicanálise winnicottiana, né, da clínica winnicottiana. Porque vocês já têm bastante tempo de clínica, então a gente já sabe desse zoom, zoom, zoom que às vezes acompanha, né, de uma maneira muitas vezes nos traçando como os bonzinhos da psicanálise, ou como os que não fazem psicanálise, ou como nem é psicanálise. Enfim, acho que tem várias nomeações que na brincadeira a gente até, né, compartilha o sorriso, mas que muitas vezes não se aplica, na grande maioria das vezes, né, não se aplica ao que de fato está sendo feito, né, que são manejos, são é, cuidados muito articulados com aquela necessidade específica daquele paciente, né, que para um olhar mais. Para quem está olhando de fora, parece que não está sendo feito nada ou que está sendo feito algo muito banal, né? E que, na verdade, quando você vai fazer um estudo daquele caso clínico, a gente está falando de necessidades muito primitivas, né? Onde nem as questões da linguagem fazem sentido ainda, né? Então, o que seria visto e o que tem, né, por trás dessas coisas muito simples, mas que na verdade tem toda uma teoria enorme, principalmente relacionada ao início da vida ali do bebê, né, onde a gente está falando de holding, handling, apresentação dos objetos. Então a gente está falando de uma teoria muito ampla, né, trazida por Winnicott lá sobre a criatividade original e tudo mais. Então, o que vocês acham disso, gente? Vamos começar aqui nosso bate-papo, nossa conversa suficientemente boa. Eu acho interessante pensar já algumas coisas que eu já escutei, né, quando as pessoas vão fazer indicações, né, de psicoterapeutas e às vezes aparecem esses estereótipos já nesse momento, às vezes frases do tipo, essa pessoa fazia psicanálise lacaniana ou algum outro tipo de psicanálise e agora ela precisa de alguma coisa um pouco mais boazinha, um pouco mais doce. Ela estava sendo muito confrontada, né? E daí, então, por isso eu achei melhor indicar alguém winnicottiano, né? Então, isso é um estereótipo, né? Uma leitura muito simplificada da diferença do Winnicott para outros pós-freudianos, né? A gente faz uma psicanálise boazinha, como você falou, né? Acho que isso tem a ver, talvez, com as pessoas se conhecerem muito por alto, né? Que o Winnicott estudou muito as mães e os bebês, e falou muito sobre um cuidado muito fino, né? Muito sensível, muito delicado desse início da vida, porque ele era inicialmente um pediatra. Não sei o quanto que o nosso público vai estar familiarizado, né, com essas informações, se é o caso da gente detalhar isso, mas enfim, o Winnicott era um pediatra, né? Se aproximou da psicanálise já a partir da sua prática pediátrica. Eu acho isso muito especial, assim, acho que isso é uma das coisas que torna ele um autor tão significativo, tão importante, porque ele estava observando esse início da vida de uma forma que outros psicanalistas só conjecturavam, né? Só imaginavam teoricamente como seriam essas primeiras experiências do bebê, o que seria esse começo da vida psíquica. E o Winnicott teve essa chance de observar diretamente centenas, milhares, né, de mães e bebês e criar 60.000 teorias. casos clínicos. É um Muita númerozinho experiência interessante, clínica, né? né? Então, não é uma questão de ser bonzinho ou não, né? Acho que é uma psicanálise que é fruto de uma experiência muito específica, assim, que permitiu a ele trazer inovações muito, ao meu ver, muito valiosas, né? E daí dá conta de questões clínicas que a psicanálise até então não tinha muitas ferramentas para enfrentar, né? Porque são questões
Uhum. ligadas a esse começo da vida, né? E eu acho que isso que você está falando, Pedro, abre para tantos caminhos, né? Então, eu acho que um caminho é essa psicanálise que não é especulativa, é de uma observação direta de bebês, crianças, né, adolescentes, enfim, toda a clínica. Uma clínica e uma teoria pautada na observação, de casos e não de uma ferramenta teórica especulativa. Então, acho que esse já é um caminho enorme que a gente pode puxar aqui para conversar. Uma outra coisa é que esses pós-freudianos, né, como você falou. Então, o que seria a indicação? Até porque a indicação para um tipo de trabalho e não para o outro? Por que que esse paciente funciona bem, de repente, com uma linha lacaniana, mas para esse paciente eu penso numa coisa mais primitiva, num outro tipo de atendimento, né? Então, acho que só alguns detalhes aí da sua fala já abrem para a gente conversar sobre várias temáticas dentro dos encaminhamentos, dos manejos, da própria construção teórica do Winnicott, de onde ele tirou essas coisas, né? Então, acho que tem muita coisa interessante aí que a gente pode conversar a partir dessa desconstrução dos estereótipos, né? Eu queria até falar um pouco da minha experiência, né? Que como eu vim de uma clínica mais lacaniana, né? Mais nas escolas de psicanálise que eu frequentei, meus colegas todos eram lacanianos. E quando eu fui migrando para o Winnicott, eu ouvi muito, eu escutei as pessoas falarem: ah, você quer passar a mão na cabeça do paciente agora, né? E eu falei: não, é porque eu estou realmente. Eu estava com uma dificuldade muito grande no atendimento de pacientes adictos, no atendimento, trabalhava num CAPS AD na época, né? Eu fazia também avaliação para cirurgia bariátrica e eram pacientes que chegavam com uma demanda assim que eu tinha muita dificuldade, né? Porque não cabia muito ali a interpretação e tudo. Então não se trata de passar a mão na cabeça, né? Mas sim é um outro manejo, né? E aí eu fui começar a procurar mesmo, a me inteirar, né? Que não estava dando conta. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada, né? Aí, ou sou eu, ou é a técnica, ou é a clínica que está mudando. E hoje a gente ouve falar muito mais em Winnicott, né? Mais nos anos 90, que Com foi a época que eu certeza. fiz faculdade, Uhum. né? Assim, eu estudei na UFRJ e lá a gente só deu o Winnicott, a gente só conheceu o Winnicott numa disciplina chamada Psicologia do Desenvolvimento. Então é como se ele realmente é como se fosse é, é, falar só do desenvolvimento da criança e acabou, né? Então tinham milhares de matérias, milhares de disciplinas que era teoria psicanalítica um, 2, 3, 4, 5 e era só Freud e Lacan. Então hoje em dia a gente escuta mais, mas naquela época, então eu não, assim, eu conheci o básico mas fui me enveredar e descobri uma nova, né, um novo manejo mesmo para um certo tipo de pacientes e tal. E os outros também que eu já atendia, né? Então, acho Mas que é eu um acho que pouco da. isso que você tá falando, Fernando, o próprio Winnicott fala, né? Quando ele diz, olha, tem algo aqui nesses pacientes que não se encaixam na teoria, tem algo aqui que não permite que eu trabalhe com a psicanálise clássica, ou seja, interpretativo, focado no Édipo, nas questões neuróticas, né? E ele vai dizer, daí com todas as letras, que o lugar que ele percebe, né, que eu vou ter que fazer uma outra coisa que não é a interpretação do inconsciente reprimido, é quando ele se depara com os tais pacientes borderlines. E daí ele começa a perceber, né, que o que ele via nos bebês, lembrando que o Pedro falou,
que ele era psiquiatra, ele nunca deixou de ser pediatra, né? Então, aquilo que ele via lá nos bebês, ele começa a fazer o uso aqui com os pacientes borderlines. Então, por que que eu estou falando isso, né? Além de entender a técnica que a gente está falando, de onde ele tirou essa questão do manejo? Ele tirou dessa articulação, né, entre os pacientes bebês dele, como pediatra, e que ele acaba vendo essas mesmas necessidades na precariedade tão primitiva, né, nas necessidades tão primitivas dos pacientes borderlines. Então ele começa a olhar aquilo ali e falar, olha, tem algo aqui que está muito longe do inconsciente reprimido. Tem algo aqui que não tem Uhum, nada a ver com neurose, né? uhum. Então vai É, até chegar, né? Oi, Carol. eu vou complementar que uma das questões é essa, né? Como é que a gente lida com pacientes que ainda não estão nesse nível, né? De Uhum. interpretações mais, né, do inconsciente reprimido e poder focar mais também, não tanto num desejo também reprimido, mas numa Nossa, necessidade, né? O isso que que você falou é faltou, incrível, né? A né? palavra desejo para o Winnicott já é né? Tem outro lugar dentro do Claro, processo de e daí pode parecer que às vezes, talvez o terapeuta, né, o winnicottiano tá, né, fazendo, né, assim, respondendo a um desejo do paciente, mas na verdade a gente está respondendo a uma necessidade que é muito mais primária, muito mais primitiva. exatamente. Né? Uhum. Então, assim, estudar o Winnicott me deu uma liberdade muito maior para poder olhar para cada paciente e ver o que que cada um está precisando naquele momento, naquela etapa, né? Porque um manejo, às vezes, com um paciente faz sentido, com o outro não faz. Então, muitas das Exatamente. coisas que a gente faz não dá para, né? A gente realmente tem que ver cada situação, cada paciente. E eu gosto muito, sim, faz muito sentido estudar o Winnicott, porque, para mim, eu acho que a melhora do paciente vai também muito na direção da experiência. A experiência que o paciente tem no setting, com o seu terapeuta. Então, eu acho que quando existe um encontro genuíno do terapeuta com o paciente, que a gente consegue olhar para o paciente, escutar ele, não necessariamente precisa dar interpretações, ou, né, às vezes é estar ali, né, Uhum. disponível, atento, disponível, interessado. Exatamente. Eu acho que essa sua fala, né, Carol, traz dois lados tão importantes da clínica winnicottiana, que uma é o setting, né? O porquê que eu tenho que alterar o setting, o que é desejo, é necessidade. Eu tô com uma pessoa que já chegou num nível onde eu tô falando em aspectos neuróticos, deprimidos, edípicos, ou eu tô com alguém ainda que nem se dá conta da própria existência, nem existe, né, como a gente fala. E uma Uhum, outra coisa que você traz é a hora que eu tenho que visualizar o que esse paciente precisa, né? Eu tenho que fazer todo esse estudo do que esse paciente precisa, no sentido de cuidados para que ele tenha uma base de existência. Você está falando em diagnóstico winnicottiano, que é uma outra questão estereotipada, mas precisa estudar o Winnicott, né? Então, uhum, o Winnicott traz uma categorização diagnóstica, ele propõe todo um embasamento, uhum. né, de patologias e as pessoas nem sabem que o Winnicott. Sim, tanto que existe formação psicanalítica com enfoque winnicottiano de vários anos. Né? Não só tem que estudar, como tem, né? Ah, tem muita coisa. E eu acho que o Winnicott engana, porque é uma leitura que parece simples, Ah, parece que tudo que ele está falando é óbvio, mas se tu for realmente ler com cuidado e tentar entender no contexto da obra como um todo, realmente demanda muito estudo, muita aí você falou dedicação. de outro estereótipo, né? Leitura fácil. Fácil não quer dizer que você entendeu o que está no entre linhas, né? Realmente, ele tem essa proposta de se fazer comunicar, né? E porque é fácil, porque é uma linguagem fácil não quer dizer que o conteúdo seja óbvio, né?
Eu acho que essa é uma das primeiras características para se poder ser o winnicottiano. A pessoa lê e fala, olha, intelectualmente eu entendi tudo que está aí, mas parece que falta um pedaço, né? Parece que está faltando alguma coisa que eu não atingi. Se você não tem essa sensação de que está faltando algo, você não vai ser convidado a estudar o Winnicott, né? Então, essa é uma E outra até estereotipia. Oi? complementando isso, né? Assim, eu comecei a estudar o Winnicott sozinha, assim, né? No início da pandemia, um pouco antes. Comecei a buscar mesmo, sozinha, vendo podcasts e estudando, lendo. E realmente isso é uma coisa, né? Que eu sentia que eu estava entendendo, mas como que eu vou aplicar, né? Como é que é isso? E aí eu precisei conhecer vocês, né? O Winnicott em Foco aí para ter essa visão da prática e ver que era muito mais difícil, porque eu estava acostumada à leitura difícil, né? Lacan, né? Então, E de repente então você eu foi para uma clínica difícil, né? exatamente, Que é o que a é. Carol estava falando. Poxa, eu tenho que mudar para cada paciente o Uhum. setting, no sentido É, de estar ali seu formato e até a aplicação ali do físico mesmo com o paciente. Você não vai mandar todo mundo deitar, por sinal você nem vai mandar nada, né? Mas você não vai pedir para o paciente deitar, você não vai pedir para ele jogar, você não vai dar tarefas. De repente tem paciente que você propõe uma tarefa, de fato. Alguns a gente faz até tabela com eles, né? Aí vamos ver como que vai ser o é. supermercado, né? Nossa, e no início eu me sentia assim, traindo a psicanálise. Porque eu ficava, mas isso não, será que isso é psicanálise? E né, assim, toda essa questão do setting, de previsibilidade, de confiabilidade, de presença, né, Uhum, de lidar com os limites, não é aceitar né, não é aceitar tudo, acolher tudo, né, é lidar com os uhum. limites de um certo jeito, é, totalmente diferente do que eu Que fazia é antes. é uma clínica do cuidado, né? Cuidado, E eu tô exatamente. achando o máximo, gente, porque assim, eu acho que a gente tá ficando inicotiano de verdade, viu? Eu acho que a Porque gente entrou nessa brincadeira, o negócio tá pegando mesmo. É, se a gente parar para olhar quantas palavras coloquiais a gente falou aqui, e que se a gente for para a leitura winnicottiana são conceitos, vocês falaram necessidade, cuidado, manejo, confiança, disponibilidade, disponível, interessado e atento, né? Que mais que a gente falou? Desejo, embora desejo não seja o winnicottiano, né? Mas palavras cotidianas, e que ele não surge com conceitos emblemáticos, mas ele usa essas palavras no sentido de apresentar aquele indivíduo como algo dos cuidados normais mesmo, né? Nos cuidados básicos. Fala, Pedro. Eu só queria comentar sobre isso da leitura do Winnicott, né, dos textos dele, que acho que aí tem um campo grande para a gente desfazer estereótipos também, né? Tanto porque um dos estereótipos talvez as pessoas não tenham noção do quanto que o Winnicott produziu, Também. quanto que é uma obra vasta e complexa e grande e discutindo temas eu acho bem sofisticados, apesar de começar no simples, né? Ele tem um livro que chama Tudo Começa em Casa, né? Então começa com o simples, mas daí ele vai chegar a falar de democracia, de política, de feminismo, de temas contemporâneos já da época dele, mas que são relevantes para nós, assim, na nossa época, partindo das reflexões sobre coisas iniciais ali, mãe, bebê, nascimento, primeiros anos de vida, mas é uma obra que transita desde Sim. esse começo até temas coletivos complexos, assim. E eu tenho uma experiência com Winnicott, por, totalmente por acaso, antes da faculdade de psicologia, já tinha lido sobre e comecei a conhecer esse autor e me interessar
por outras vias, assim, e eu muitas vezes tenho a experiência de reler um texto que eu li, sei lá, 20 anos atrás, daí releio, sei lá, 5 vezes em diferentes momentos da vida, e toda vez é muito impressionante como é bonito e como é sofisticada a construção do Winnicott, assim, como pode parecer simples só num primeiro olhar, porque eu acho que o Winnicott faz diferenciações, e sempre me apaixonou no Winnicott, a capacidade dele de diferenciar coisas que outros autores e a nossa linguagem cotidiana não diferencia. Estava lendo agora um capítulo sobre do livro Brincar e a Realidade, que ele está diferenciando fantasia e imaginação, por exemplo. Uhum. Né? E a fantasia enquanto ligada à dissociação e a imaginação ligada ao viver. Esse tipo de diferenciação, né, as duas palavras estão no cotidiano, fantasia e imaginação, a gente usa cotidianamente. E talvez a gente no cotidiano vai pensar que é tudo a mesma coisa, fantasia, devaneio, imaginação. E daí vem o Winnicott e vai falar de uma diferença radical entre essas duas coisas, de uma experiência completamente diferente, o que cada uma delas implica. Quando ele fala comunicação e não comunicação, o que é a não comunicação? Ou quando ele diferencia não integração e desintegração. Sim, Adoro essa diferença, né? Que é. pareceria a mesma coisa. Bom, não integração é uma coisa desintegração. Mas não, são fenômenos completamente diferentes. Com um Então, é linguajar super cotidiano, né? super cotidiano. Integração não é uma palavra meio cotidiana, mas na verdade é um conceito Amplo. super sofisticado, né? Uhum. E que vai implicar muita diferença, uma diferença grande em como a gente vai atuar na clínica, né? Se a gente vai ler um fenômeno como não comunicação, ou como inibição, ou como retraimento, ou Uhum. como desintegração, ou como não, cada uma dessas palavras vai gerar uma leitura diferente de fenômenos que às vezes Um poderiam ser lidos manejo como tudo a mesma diferente, coisa. que é um setting Exato. diferente, Setting uma diferente, patologia né? diferente, né? Que é um analista Exige diferente. Exatamente. Exige uma clínica toda diferente. Exatamente. É muito legal isso que você está falando, Pedro, porque muitas pessoas nem sabem que o Winnicott escreve sobre sociedade, democracia, a origem da democracia, de onde vem para ele essa característica da democracia, né? Então tem vários textos sociais que ele aponta, né, em alguns livros dele, e que tem todo um embasamento nesse primitivismo, o qual, embora ele esteja falando do início, né, aquela coisa muito é, a base, né, que é a gestação e o nascimento e os primeiros meses ali do bebê, ele traz uma teoria extremamente complexa desse início de vida, complexa não pela profundidade do bebê, mas pelas várias necessidades atendidas por essa mãe na preocupação materna primária, que traz um cuidado, né, que a gente faz essa brincadeira com o nome do podcast, né, que é suficientemente boa. Então, quer dizer, tem tanta riqueza e complexidade nessa teoria da criatividade original, né, que é lá que se inicia no início da vida, é, que dá base para toda essa mobilidade que você e a Carol estavam falando, né? Toda essa amplitude da clínica e dos manejos, né? E das necessidades. Por exemplo, esse conceito do suficientemente bom, né? Eu me lembro uma vez uma supervisão, quando eu trouxe, acho que esse tema da inteligência artificial e das pessoas que estão tentando fazer psicoterapia com os robôs de inteligência artificial, né? Com esses programas. E da preocupação, né, de muitos terapeutas, psicanalistas, e aí vamos ser substituídos, as pessoas vão acreditar que é possível, e foi muito legal, você aplicou esse conceito do suficientemente bom, que parece também um conceito meio, se a gente não olhar com cuidado, esse conceito ele parece simples, mas na verdade ele é, de novo, muito sofisticado, né? Uhum, E você aplicou isso para falar da inteligência artificial. Você falou, o terapeuta humano, ele é suficientemente bom.
ou seja, ele falha, e isso também é muito importante. Ele tem o limite, ele dorme, ele não está lá 24 horas, ele tem a vida dele. Quer dizer, isso ele não é 100% bom, ele não está sempre disponível, ele é bom o suficiente. A falha também é parte da clínica, a ausência, o momento que ele não vai te responder, enfim, e o quanto que isso é insubstituível, né? A máquina se propondo a ser sempre disponível e Uhum. tudo mais, né? Não é suficientemente boa. Ela tenta ser excessivamente boa ao ponto de ser até traumático, né? Uhum. Então, o E isso é um suficientemente bom conceito. humaniza, né? Isso é um conceito, né, Pedro? Porque a falha do analista é um conceito na clínica winnicottiana. Uhum. E essa falha, ela se dá num nível inconsciente. Então, quando você falou. Não, é inevitável, né? Oi? Pela própria humanidade do analista, a falha vai acontecer, né? Isso Exatamente. eles Então, estão vivos. e esse inconsciente, ele não é programável, né? Porque vai falhar, mas vai falhar no nível da transferência, não é no nível programado. Só um minutinho, eu vou lá, ó, porque o paciente, eu já entendi que ele precisa dessa falha, então eu vou fazer isso. É pelo Uhum. contrário, eu falho, daí eu vou olhar e falar, meu Deus, o que que eu fiz? Daí você tem um insight, nossa, mas isso aqui tem tudo a ver com aquilo ali. Então, o processo, ele vem exatamente desse lugar chamado humano, né? Não vem de um treinamento. Uhum. Agora eu vou falhar. Uhum. Então, tem a ver com essa A, transferência, né? a leitura dele, o estudo do Winnicott me ajudou a ser mais espontânea, que também é um conceito dele, o gesto espontâneo. Porque antes eu ficava muito assim preocupada, o que que eu tenho que dizer, o que que eu tenho que fazer, qual é a melhor interpretação, o paciente vai embora sem eu ter dito, né? Então assim, no início da carreira eu ficava muito preocupada com isso, assim, com a interpretação. E podendo ser mais espontânea, aí sim que a gente percebe que tu está ajudando mais, que o paciente permanece, que faz sentido para ele estar ali. Então, essa questão da espontaneidade dá uma liberdade boa, né? Porque tu não precisa terminar, né, a sessão sempre pontualmente naquele horário, porque senão, né? Não, tu vai ver naquele momento, né? Claro que existem, o setting, ele também faz parte do tratamento, mas poder ter um pouco de flexibilidade, isso também é importante, né? Porque a gente não está fazendo um trabalho mecânico, né? A gente está fazendo um trabalho altamente personalizado, altamente sofisticado, né, para aquela pessoa naquele momento, né? Então, Exatamente. É. E aí você falou uma coisa, né, Carol, que também é o outro lado da moeda. Se o analista vai poder se adaptar às necessidades do paciente. Porque como nós somos uhum, pessoas, às vezes naquele momento, eu vou frisar, naquele momento da vida, porque não é necessariamente não é para sempre, mas às vezes naquele momento na vida eu não estou disponível uhum, para aquele tipo de demanda, né? Pode ser que antes eu estivesse, depois pode ser que eu esteja, mas naquele momento talvez aquela temática seja insustentável para mim. Então, o próprio analista não pode se dispor a atender todos os tipos de demanda. Por isso que ele não é bom para todo mundo, porque às vezes ele não vai poder atingir a organização de setting, né, no sentido de uhum, disponibilidade pessoal para aquela demanda. Então, o próprio analista faz parte do setting e se tem condições de cuidar daquele paciente, né? Então, por isso que quando a gente vai indicar para alguém, a gente olha e fala, bom, olha, me parece que tem a ver com tal, né, uhum. com um jeitão esse paciente. Não vou encaminhar para tal pessoa, mas vou encaminhar para essa pessoa que eu acho que tem tudo a ver, né? Então, tem as particularidades do analista também, né? A pessoalidade do analista no sentido de condição de cuidados em cada momento, para cada situação e tudo mais. Eu acho muito bacana isso que tu fala, né? Que também já me deu um alívio em muitos momentos, que é isso
que talvez neste momento tu não possa atender certos tipos de paciente com certas demandas, né? Mas não quer dizer que em outro momento da tua vida tu não possa atender, né? Não faça sentido. A gente também vê as nossas limitações e que elas também podem ser transitórias. Tu pode, nesse momento, né? Por questões da minha vida pessoal, não posso atender um paciente que precise, né, de sessões extras a qualquer momento. Uhum, Mas é neste momento, né? Depois eu exatamente, posso, sim, quem sabe, estar disponível, né? E a exatamente. gente tem que ser honesto mesmo, né, com a gente mesmo para poder saber se consegue, né, atender aquele caso ou não, né? Porque uma vez que tu está ali, é bom que tu continue, né, Exatamente. sempre ali. E isso que você falou é verdade. A partir do momento que você pegou o caso, né, Uhum, você está se dispondo àquele processo. Mas antes de você pegar o caso, você pode, né, fazer essa autoavaliação se aquilo está cabendo na tua vida, né, e uhum, ser coerente, sério, adequado, nos seus próprios limites, né, inclusive os financeiros, porque tem momento na vida que a gente está disponível, né, para fazer atendimentos sociais ou eu estou disponível para negociar os valores, enfim, a gente está mais disponível. Tem outros momentos que, nossa, acabei de, sei lá, mudei de sala e tô precisando decorar minha sala, arrumar minha sala, criar minha sala. Então, talvez naquele momento não caiba, fique muito pesado, né? Então, cada momento, inclusive as questões financeiras, que isso não cabe se falar para o paciente, mas cabe você saber daquele teu momento, seja por aspectos psíquicos, financeiros, como fala, o tipo de atendimento é virtual, ou é presencial, enfim, seja lá qual é a demanda, qual seja a demanda, né? E aí, que mais, pessoal? A questão da pessoalidade do analista, né, e das necessidades de cada paciente, né, que a gente está enfatizando tanto, né, de cada paciente é único, é uma clínica que vai procurar se adaptar, né, ao que cada paciente precisa. Isso pode parecer simples, mas acho que é uma das belezas e das coisas mais complexas enfim, delicadas desse tipo de clínica, porque a gente está numa cultura e numa época que fica demandando, né, da psicoterapia que ela seja cada vez mais um conjunto fixo de procedimentos padrão. Então tem Uhum, uma demanda cultural nesse sentido, né? Olha, mas qual é seu método? E o método tem que ser fixo e programado, né? Então, começa assim, quando o paciente fala isso, tem que responder isso. Tem psicoterapias e linhas de trabalho que vão nessa direção, né? Que elas tentam ser o mais padronizadas possível, o mais previsíveis possível, o mais programadas possível, né? Quase que o terapeuta é um aplicador de procedimentos. Tem uma maneira de entender a clínica que vai nessa direção, né? E eu acho que o Winnicott está propondo o oposto, a ideia do espontâneo, da pessoalidade, né? A pessoalidade de cada analista, de cada paciente é totalmente única, não tem como reproduzir. Você pode ler o livro em que o Winnicott descreve tudo que ele fez com o paciente. Vai ser impossível você reproduzir o caminho que ele tomou. uhum, Não é uma clínica que vai te dar receitas para serem aplicadas, né? E eu acho isso muito bonito, muito valioso, mas também é um gesto de resistência contra uma cultura que vai pedir o posto, que vai pedir que a gente aplique procedimentos padrão pré-determinados, sem esse encontro espontâneo, sem esse encontro do bom, do que está acontecendo agora. O uhum. procedimento seria esse, mas o agora está pedindo outra coisa. A receita seria aquela, mas o agora está pedindo alguma outra coisa que, né? Então, estar aberto a isso eu acho que é bastante revolucionário, pensando numa cultura que não quer muito isso, né? Sim. E quando você fala a palavra espontâneo, né, que a Carol também falou, né,
Eu acho que as pessoas também escutam como se fosse um grande bate-papo, né? E não é bem assim, porque a espontaneidade, né, está se referindo a essa condição de você poder ter esse eco de pessoalidade, né? Porém, isso não pode atravessar a necessidade do paciente. Então, eu posso estar ali com o paciente sem me perder de mim. Então, muitas vezes eu tô querendo gritar, mas eu não vou gritar, porque eu sei de mim, mas se eu fizer ou falar com o paciente do jeito que eu faria, sem o mínimo de, né, de coerência e limite, eu invadiria o paciente. Ele não tem a menor condição de lidar com aquilo. Traduzindo em psicanalise, isso que eu falei, seria um pouco o que a Fernanda falou: poxa, mas parece que a interpretação não está cabendo aqui, parece que eu estou fazendo mal para o meu paciente. É, e tá mesmo, porque aquela interpretação que espontaneamente você chegou e teve um insight, nananã, lindo pra gente, né? Lindo para o analista que teve esse insight, mas aquilo talvez atravesse, perfure, como diz o próprio Winnicott, pode ser um estupro psíquico. Ele vai usar esse termo, né? Por quê? Porque você foi além do que ele poderia ir, ele não cabe ali, não faz sentido. Então é sobre você, não é sobre o paciente, né? Então é o nível que pode chegar uma interpretação que só leva em conta o intelecto e as habilidades psicanalíticas do analista, mas que perde o paciente de vista, né? E ao mesmo tempo, né, Sumaya, ele não nega, o Winnicott não nega Freud, De né? jeito E nenhum, ele de fala jeito isso. nenhum. Ele só vai falar: "Ah, esse paciente cabe isso aqui, porque se Vamos, couber isso aqui, vai e faz. Mas se não interpretar, quer dizer, o cabe, conflito está ali, ele, né? O conflito, a sexualidade inconsciente, ele tudo, ele ele mantém. mantém, Uhum. porém ele inicia lá a teoria dele um pouco Uhum. antes, né? Sim. Quer dizer, É, e ele vai falar: olha, não é que eu estou negando, Édipo, eu só estou modificando. Não é que eu estou hum, dizendo que ele não existe, mas ele não existe para todo mundo. sim, Não dá para a gente trazer como um marcador da espécie. Outras coisas ele nega, como por exemplo teoria das pulsões, ele é contra, né? Mas ele tem os porquês, ele aponta por quê, né? Freud entende a agressividade de um jeito, o Winnicott tá baseado nesse bebê aí que vocês estavam falando, então tem uma outra base, né? Ah, mas então por que que não é Klein? Então, porque ele vai para lá de Klein ainda, ele vai antes. E tem coisas que têm outras origens, né? Outras, a própria agressividade, né? Para Klein é uma origem, para ele é outra. Então, toda essa complexidade teórica que existe ali nesse bebê, que faz com que ele possa se comunicar com Klein num nível, se comunicar com Freud no outro nível, mas que ele descreve um desenvolvimento, um amadurecimento que é diferente desses dois autores, né? sim, sim. Tendo características que se aproximam de ambos, mas com uma base Uhum. que é diferente, né? Que Mas faz toda a diferença, né, para essa clínica atual, né, que a gente está vendo aí. É muito. exatamente, né? Então, se tiver, né? Se tiver Édipo, estaremos oferecendo interpretação, uma análise Uhum. profunda, inconsciente reprimido, um setting tradicional, rígido, lá, 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 lá. Mas se eu tenho alguém que precisa de algo chamado estabilidade, por exemplo, a gente está num outro nível de funcionamento, né? É horário Uhum. rígido, mas é horário rígido não para, como fala, rivalizar, mas para ele encontrar. A Uhum. função é diferente, né? A função do horário é outra, a função do tempo é outra, né? Então,
Agora, imagina o tempo lógico, né? Com esse tipo de paciente. Não tem condições, né? Ah lá, Agora, o que o Pedro falou, Fernanda, nem no podcast a gente pode não brigar. não, a gente fala dele. Mas o Pedro falou um negócio engraçado, interessante, assim, que não dá para você ler, né, o Winnicott e depois reproduzir tudo, porque não cabe, né? Não tem como. Mas a gente sabe, tem muito lacaniano que tenta fazer isso, né? Imitar o Winnicott, tudo que ele, né? Aquelas interpretações super, né? Pá, super malucas e tal, e encerrar em 5 minutos. Então, tem gente que tenta. É, tenta imitar o Lacan. Tenta imitar o Lacan, Então, né? tentam imitar o Isso, Lacan. tá. Os Né, que a gente lacanianos vão falou o vão Winnicott. trucidar agora. Mas né, a gente sabe que tem. E é interessante porque no Winnicott, né, é uma coisa muito assim de paciente para paciente. E, enfim, na clínica psicanalística é assim, né? Mas o que me. A pessoalidade que vocês estavam falando, a espontaneidade, assim, para mim foi difícil. Agora, a sustentação foi mais difícil, eu acho, assim, sustentar, né? Aquela sessão, aquele silêncio, aquela necessidade do paciente, né? De que não posso falar, tem que esperar. É uma espontaneidade, mas uma espontaneidade baseada em muito estudo, em muita Sim, coerência, né? Já que a gente está falando dos estereótipos, né? Não é simplesmente sair fazendo o que a gente acha que o paciente necessita e pronto, né? É tudo pensado, por isso que semanalmente a gente está na supervisão, pensando, discutindo. Então, assim, é uma espontaneidade do nosso lado, né, como terapeutas, mas uma espontaneidade baseada na teoria, no estudo. Eu acho que sim, quando a Fernanda Todo fala, por exemplo, do cuidado. silêncio, eu posso ter um paciente, né, exemplificando isso que você está falando, né, Fernanda? Eu posso ter um paciente que está no silêncio, e ele está não sendo colaborador com a análise, ele está sendo, como fala, resistente ao processo terapêutico. Posso ter, não estou dizendo que não tem. Posso ter, mas eu posso ter um paciente que pela primeira vez na vida ele pôde estar tranquilo. E isso é conceito em Winnicott. Isso é processo de condição para a espontaneidade. Ele poder estar tranquilo para sentir uma necessidade, sem ele ter que reagir a alguma coisa. Então, assim, mesmo o silêncio, que a princípio a gente tende a entender, né, como uma resistência, pode ser a coisa mais preciosa que esse paciente está vivendo, que é uma condição para que ele possa sentir algo dele a partir dele no tempo dele, né? Então, por isso que a gente não vai, né? Vamos jogar um Uno? Você quer me falar alguma coisa? Você está resistente, porque talvez seja o primeiro momento. E o inverso também é verdadeiro. O paciente colapsar. Talvez seja a coisa mais verdadeira que ele já viveu na vida pela primeira vez, que é poder mostrar o que ele tem de mais verdadeiro, que é o quê? O colapso, não, né? Olha, eu sou essa coisa aqui totalmente não integrada, ou melhor, desintegrada, né? Desintegrada. Então, essa é a minha verdade. Esse lugar, essa experiência de vida totalmente despedaçada. Então, acho que a clínica winnicottiana ela traz essa condição da gente poder ver coisas que em outras linhas a gente lê como resistência ou lê como uma piora. E na linha winnicottiana, a gente de repente pode estar lendo como passos para ou condição para que algo pessoal, né, possa estar sendo vivido pela primeira vez ou, né, de uma maneira muito precária por aquela pessoa, né?
A Carolina falou uma palavra muito importante, né, que é a experiência, né? É uma clínica centrada na experiência do paciente, né, e não necessariamente no entendimento intelectual, por exemplo, né? Por isso que a interpretação pode ser uma experiência enriquecedora ou uma experiência invasiva, a mesma interpretação, né? Uhum, Porque a experiência tem a ver com o timing, tem a ver com, né, quando fazer, como fazer, o tom de voz, uhum, o momento da sessão, tudo isso é a experiência, né? Não é só o conteúdo do que você falou, do que você pensou, do que você entendeu, mas é o como. Então, a experiência é mais importante, né, do que o entendimento desencorpado, né, do que está acontecendo ali. E também só queria falar uma coisa sobre isso do imitar, né, imitar o Lacan, ou tentar imitar o Winnicott, assim. Nesse ponto, eu acho que o Winnicott e o Lacan se encontram, na minha opinião, porque o Lacan fala dessa coisa de cada analista se autorizar, né? E eu uhum. acho que isso é uma contribuição importante do Lacan. Né? Não vai ser a sociedade X que vai dizer que você está pronto ou não está pronto. É você, com a sua experiência, com a sua análise, com a análise que você fez, vai se inventar como analista. E acho que isso também é muito winnicottiano. O Winnicott se deu essa liberdade, ele fala muito isso. Eu, às vezes, falo conceitos que, na verdade, depois eu descubro que não são totalmente meus, é que eu li em algum lugar, mas eu digeri, eu recriei, eu reinventei e eu estou falando na minha linguagem. Então, eu tenho que inventar a psicanálise por mim mesmo. Tem alguma coisa da sua criatividade envolvida nisso, né? Então, você vai inventar que analista você é, você vai criar também o analista que você é. Eu acho que isso é bem winnicottiano e é bem lacaniano também, né? Se você ficar tentando. O Lacan falava isso, vocês podem ser lacanianos, eu não sou. Eu não sou lacaniano. Se você tentar imitar, você não vai dar espaço para essa criação sua, né? A sua pessoalidade. Que, que é É, você como winnicottiano ou como qualquer coisa, lacaniano, como psicanalista, né? é porque tem a pessoalidade, né, Pedro? Se não tiver pessoalidade, você não tá ali para cuidar de ninguém, né? Você tá cuidando do seu cérebro, mas não, mas você não tá nem encontrando seus recursos enquanto aspectos internos e não cognitivos, mas internos, e muito menos encontrando o seu paciente né, na amplitude das necessidades dele, seja lá o que isso signifique, né? Porque eu acho que nenhum dos autores, é, como fala, ficou preso no cognitivo, né? E eu acho que é aí uma grande diferença da psicanálise para outras técnicas, porque é além da cognição. A cognição é uma ferramenta, mas ela não é, ela não perde de vista os fenômenos transferenciais que tem que acontecer, né? Senão a gente não encontra a pessoa. Transferenciais inconscientes. É, a gente, claro que nós estudamos mais o Winnicott, mas claro que ele está dentro da teoria psicanalítica, então todos os autores têm, né, seu valor, né? Também sou a favor da gente continuar lendo também, né, outras coisas às vezes, para justamente poder fazer esses contrapontos, né? Mas claro que a gente tem essa preferência, mas ainda a base ainda é, né, a psicanálise, o inconsciente, né? Só que tem outros aspectos que a gente também leva em consideração. E eu acho que isso que você está falando, Carol, é um viés do próprio Winnicott. Porque uma coisa que ele dizia lá, a gente contextualizando ele historicamente, ele estava no meio, né, da grande cisma, né, da escola inglesa, que era a briga ali entre Melanie Klein e Anna Freud. E uma das questões que ele trazia era, olha, a gente tem que poder passar, os candidatos a psicanalistas, eles têm que poder passar por esses grandes teóricos e supervisores e não entrar num lugar e ficar ali e não poder saber de outra coisa. Então, saber de outros teóricos, ter curiosidade, conhecer é, outras.
outros aspectos teóricos clínicos, não, pelo contrário, nos enriquecem. Agora, o que não dá é para fazer meleca, né? Tipo, eu pego um daqui, que eu encaixo com o de lá, que eu junto com o de lá e vou fazer clínica. Aí não vai dar certo porque você não tem uma, um, uma teoria que te apresente o processo de desenvolvimento né, do ser humano. E a gente precisa ter essa base para entender como a gente vai trabalhar, né? Então, eu acho que a liberdade de escolha para se enriquecer enquanto processo de desenvolvimento teórico clínico é uma coisa. Misturar, né, como a gente vê pessoas fazendo, né, eu atendo adulto, eu uso Freud, criança, eu uso Klein, bebê, eu uso Winnicott, aí não rola, né, porque a pessoa não tem um desenvolvimento, né, do processo de amadurecimento, né, ou qualquer outra coisa de qualquer outro autor, né. Agora, desculpa, Pedro, mas só para falar o que você comentou, né? Como a gente está falando de estereótipos, eu acho que tem esse estereótipo da clínica winnicottiana que é muito mais acolhedora, que a gente passa a mão na cabeça, né? E quando eu falei, porque eu gosto de implicar com a Sumaya e falar do Lacan, né? Quando eu falei que muita gente imita o Lacan, é no sentido de ter esse estereótipo também da clínica lacaniana, né? Assim, de que é mais sofisticada, de que tem uma fascinação, assim, né? Das coisas que ele fazia em 5 minutos parecia uma mágica, assim. Acho que todas as clínicas têm o seu estereótipo, né? O Jung também tem o seu Sim. estereótipo místico, né? E tal. E eu acho que o Winnicott tem essa coisa do acolher e tal, que a gente está aqui tentando desfazer, né? Porque é muita teoria, é uma teoria que é muito interessante do amadurecimento humano, que também, né, isso me pegou assim, de que a gente nunca está totalmente, né, amadurecido, né, que está sempre. Então, eu como atendo idosos, né, assim, eu vejo isso, né, assim, na prática, que como que é interessante, né, a gente trabalhar coisas que ainda não estão tão integradas, né, ainda não estão tão fechadas, né. Então, assim, é uma teoria complexa, é uma teoria que me faz a cada momento assim é, ter uma surpresa, né? Porque antes eu achava uma coisa e agora, então é isso. Então é mais do que eu achava, né? Assim, do que eu, é, vamos dizer, simplificava, né? Eu acho que eu andava nessa onda assim de simplificar e tal. E eu acho que o que a gente está fazendo aqui nessa conversa é isso, né? É dizer que existe uma teoria e que é muito difícil e que estamos estudando até hoje, né? E É. relendo também todos os outros autores, né? Eu, no caso, relendo, mas, mas me debruçando sobre essa questão do amadurecimento, que a gente nunca está pronto, né? Isso E que que é uma coisa, né? É uma frustração, às vezes. melhor não ser freudiano, né, entre aspas. Era melhor. Mas isso que você falou do idoso é tão bonito, né, Fernanda, porque quando você entende que na saúde para o Winnicott a gente estaria a vida inteira podendo experimentar essa espontaneidade e se deparar com o novo que eu digo assim, com algo é, inusitado, se incomodar, ou ter ideias, ou se encantar, ser pego de surpresa pelos acontecimentos da vida, né? E que isso continuaria trazendo integração e elaboração imaginativa,
né? E essa elaboração imaginativa, novas integrações e por aí vai, que na saúde a gente levaria esse processo até a morte. Isso é tão interessante, né? Porque é como se ele estivesse falando: olha, se der certo, você vai poder se encantar com a sua vida e também sofrer pela sua vida durante ela inteira e não chegue, né, atingir ali um grau de amadurecimento e eu só fico replicando aquilo ali. Não, a gente estaria aberto a novas descobertas, como o Pedro falou do livro. Se eu li o livro 5 vezes, foi outro Pedro e outro livro. E outro Pedro e outro livro, e outro Pedro e outro livro, e sempre será assim, né? Porque a gente só encontra, ou melhor, a gente só cria o que a gente pode encontrar, né? E se a gente sempre está criando algo, né, a partir da espontaneidade, o que você vai encontrar é diferente, é outra face da mesma moeda, mas é outra face, né? Outra face, outra dimensão, outra textura, outra cor, um monte de coisa, né? Então é muito interessante esse viés que ele tem, inclusive do envelhecer, né? O envelhecer criativo na saúde, né? Sim, sim. É bonito, não é? É, Às vezes dá uma frustraçãozinha, mas também a gente tem essa esperança, né? Essa sim, esperança. né? E tem um Outro defeito. conceito de Winnicott, né? A esperança, se não me Esperança, engano. exatamente. Esperança. Esperança, criatividade, né? São Uhum, conceitos winnicottianos, né? Só que é uma teoria bonita, né, gente? No lado de cima, né? Se deu tudo bem. uhum. Porque quando não é suficientemente bom, a gente também vai ter que acreditar no mesmo caminho, que é se essa pessoa foi assolada pela vida, se ela não encontra cuidado, se ela não é encontrada, né? Aí a gente também tem desdobramentos disso que eu estava falando, que é a patologia winnicottiana, né? Que é todo também uma construção teórico-clínica que aí não tem nada de bonito, né? E eu acho que esse é um outro estereótipo, voltando à nossa temática, que o Winnicott só o terapeuta é legal, passa a mão na cabeça do paciente e é isso. Não, não é isso, né? Tem o outro lado da moeda também, né? Toda uma psicopatologia extremamente pautada em evidências também, né? Pautadas numa construção, né? Como eu falei, de 60 mil casos clínicos. É muita gente, né? Não é porque ele está falando de criatividade ou de espontaneidade que é otimista, né? Num sentido meio poliana, né? Porque quando ele vai descrevendo todas as condições para que o psiquismo se desenvolva, são muitas condições e às vezes muito difíceis de estarem presentes, né? Uhum. Talvez é uma minoria de sujeitos que realmente tiveram essas condições e esse suficientemente bom, né? As Mas possibilidades de falha. O quê? por isso que eu falei da frustração, né? Porque Tem também tem muita isso. possibilidade de dar errado. Como é uma teoria que está descrevendo muitas coisas importantes e que às vezes nem são percebidas, né, por outros teóricos, tem muita possibilidade de dar errado também. Tem muita possibilidade de falhar no meio do caminho. E Uhum. para nós clínicos é muita coisa para a gente levar em consideração, né? Onde que deu nó, em quais dessas condições não aconteceu o que precisaria ter acontecido para que existisse saúde, criatividade, tudo mais. E pior que isso, Às né? vezes é bem A gente sombrio, né? Às vezes é bem E triste, outra né? coisa, você não está garantido. Não é porque você teve um processo que caminhou bem que você vai passar ileso pela vida. Você continua tendo necessidade, tendo, né, a dependência. Aí vamos para outro conceito winnicottiano, né? A gente
para sempre dependente, em níveis diferentes, obviamente, mas a gente sempre tem um grau de dependência. Então, se esse ambiente não for minimamente bom, a gente entra em processos de sofrimento. Claro, em níveis diferentes, com desdobramentos diferentes, mas se forçar muito a amizade, a gente não está livre de ir para um quadro psicótico, né? Isso é uma outra questão que o Winnicott traz, né? A gente não tem garantia nem de que, bom, então se eu for minimamente integrado, eu estou garantido? Não, você não está garantido, porque se, se for demais, a gente, né, sempre tem o recurso da dissociação, né? Então, acho que né, são tantos detalhes aí desse processo, né, de tanto do cuidado, enquanto nós psicanalistas, como do processo de amadurecimento em si, né, com palavrinhas tão simples, né, no nosso vocabulário, né? Gente, olha, eu acho que essa conversa foi mais que suficientemente boa, né? Foi enriquecedora. Eu queria agradecer vocês, de verdade mesmo, foi muito gostoso ter esse momento desse podcast, né, dessa conversa suficientemente boa. Eu espero que a gente repita em outro momento, porque valeu cada segundo. Então, eu queria agradecer Pedro, Fernanda, Carolina por dividirem comigo esse espaço e que a gente possa estar aqui em um outro momento, tá bom? Beijo, foi muito bom estar De aqui com nada. vocês. Nos vemos na Obrigada. próxima. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Até mais, até a Então, próxima.